Onde você quer chegar? Qual é a sua visão? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Hoje, talvez os empresários que estão no sucesso não pensam muitas vezes o que pode ser feito para evitar. Aí eu cheguei lá no topo do meu Everest, eu olho pra trás e eu vejo que a minha esposa foi embora, meu marido foi embora. Valeu a pena a jornada? Quando você tem um relacionamento verdadeiro em Jesus, você tem de uma forma natural o servir, mas precisa crer de fato. Se você aplicar, você vai ter resultados, independente da área, seja no seu negócio, seja na sua vida espiritual, seja no seu casamento. Será que o que você faz hoje para os outros, você está fazendo dentro do seu lar, dentro da sua família, edificando, amando essas pessoas? É melhor você fazer algo do que não fazer nada. Não deu certo, aprende e melhora, mas age. Seja muito bem-vindos ao meu primeiro podcast, Mente, Fé e Negócios. E eu tenho certeza que esse é o momento de uma nova jornada, de uma nova experiência, de vivência. E Deus preparou esse tempo não para mim, mas eu tenho certeza que para levantar muitas mulheres empresárias e empresários. E assim, eu estou muito honrada por esse primeiro podcast, porque é algo queimava no meu coração e Deus foi preparando de uma forma tão, assim, carinhosa e com todos os detalhes, até para que eu pudesse trazer esse primeiro convidado, que eu tenho a honra e com toda certeza a gratidão, porque ele sim participou da minha jornada de transformação, da minha mentalidade, da minha formação de coach, master coach, e esse podcast tem tudo a ver com esse tema que é mente, fé e negócios. Então seja muito bem-vindo a esse episódio e assista até o final, porque Deus vai preparar algo para você. E eu tenho certeza que se você entrou nesse episódio é porque tem algo especial, porque você é filho e filha amada do Senhor. E eu tenho, primeiramente, a agradecer ao meu Deus, ao meu grande Deus, que foi me moldando, me cuidando como filha amada dele, como preciosa desse reino. E eu estou hoje sentada a uma mesa, à frente de outros servos do Senhor. E eu tenho a honra de ter o meu primeiro convidado, Lucas Abreu, Master Trainer, e é uma presença incrível de eu estar com ele. Meu coração palpita, porque ele sim fez parte da minha jornada de formação de coach, Master Coach, e assim, ferramentas poderosas dessa transformação da minha mentalidade, da pessoa que eu tenho me tornado a todos os dias, me devo, claro, ao meu Deus, mas acima de tudo ao Lucas Abreu. Então, sem muitas delongas, não vou apresentar todo o currículo dele, porque realmente o Lucas é uma pessoa abençoada. Eu vou deixar para o Lucas Abreu fazer a apresentação dele e já quero que você compartilhe assim que você terminar de assistir, para você não sair desse tempo, e salva já o conteúdo e envie esse podcast para outras pessoas, que eu tenho certeza que Deus vai edificar na sua vida também, tá bom? Então eu passo a palavra para o meu querido convidado, Lucas Abreu, seja muito bem-vindo Tudo aqui. bem. Uma honra, meu amigo, você ter aceitado esse convite e, como diz, uma responsabilidade muito grande, porque é meu primeiro podcast de vários que vão vir, Sim, então gratidão, viu, por muito isso. bem, muito bom. Primeiro, parabéns, Danusa, parabéns pelo podcast, pelo esse Obrigada. projeto. Tenho certeza que vai ser uma bênção, que vai realmente impactar e tocar na vida de muita gente, de muitos empresários, tenho certeza, né? Profetizo realmente que vai ser um Amém. sucesso em todos os sentidos, Hum, que realmente pessoas, mulheres, homens, empresários e é. negócios serão transformados a partir desse podcast, né? Eu me sinto honrado realmente de estar aqui. Quando você me convidou, eu falei, eu não sabia que era o primeiro podcast, então tô mais honrado ainda, fiquei honrado pelo convite, feliz e honrado por ser o primeiro. É, Então, gratidão mesmo, conta comigo nessa jornada, né? Como você obrigada. falou, acompanhei você lá dentro dos nossos treinamentos, então É. estou feliz e poder contribuir aqui um pouco com a minha experiência, com a minha jornada, com o meu conhecimento. E, enfim, então tamo junto. Obrigado, viu? Uma Eu honra estar aqui. eu que agradeço, assim, mais uma vez. E nada é por acaso, porque esse primeiro podcast,
Realmente, assim, é um alinhamento de toda a jornada que eu quero fazer essa construção para mudança mesmo de comportamentos, Sim, de empresários, de mulheres, homens, né. E aí quando eu falar empresários, coloquem amor nas minhas palavras, é no sentido, assim, literal mesmo, de pessoas que empreendem, pessoas que têm negócios, que desafiam todo dia ali a sua jornada de homem, de mulher, de pessoas que querem ajudar a transformação desse Brasil. sim, E eu vejo que a mente das pessoas muitas vezes estão agitadas, sem ter um norte, sem ter uma direção. E assim como eu passei por essa transformação dessa jornada, e todo dia eu passo, tá, gente? Não tô, como diz, na plenitude sim. ainda não, tá? Então, com Uma muita jornada, né. humildade, é uma jornada. E estar aqui, Lucas, para que você trouxesse todo esse conhecimento da inteligência emocional. Sim, Porque tudo começa na é mente, verdade. né. E hoje como enfrentar os desafios, seja ele em todas as áreas, com uma inteligência emocional, com um alinhamento, e aqui eu também falo sobre Deus. Sim. Eu falo, Danusa, lá na metodologia, né, que nós do coaching integral sistêmico, Uhum, né, nós falamos que o ser humano é um ser sistêmico, que nós somos um sistema maior que dependemos de outros sistemas menores e que uma área da vida influencia a outra. Então, até quando fala de inteligência emocional, para mim um resumo de inteligência emocional seria o crescer e contribuir, né, o buscar crescer, realizar, conquistar, mas na mesma proporção, na mesma medida, fazer diferença na vida de outras pessoas. Só que eu falo que para eu passar por esses desafios, né, muitas pessoas me perguntam: "Ô Lucas, como que você faz? Como que para você ficar bem nesse sentido?" Eu falo que tem algumas áreas da minha vida, uhum, que elas são muito importantes e quando eu tô bem emocionalmente nelas, elas refletem em todas as áreas, né. Então, quando eu tô bem na minha vida espiritual, na minha relação com meu Deus, alimentando, seja através de indo na igreja, através da minha oração, de ter os meus momentos de leitura da palavra. Se eu estiver bem no meu relacionamento conjugal, né, sou casado com a Sabrina, casado há 13 anos, então se eu estou bem no meu relacionamento conjugal, se eu estou uhum, bem no meu relacionamento com meu filho, né, eu sou pai do Mateus, de 3 anos e meio, aí uma bênção nas nossas vidas. Se eu estou bem com a minha saúde, cuidando da minha saúde, fazendo atividade física, me sentindo bem, aí eu falo que principalmente esses pilares da Nusa, eles me ajudam a passar pelos desafios, né, dos desafios do dia a dia, uhum. seja desafios financeiros, seja desafios profissionais, seja um desafio de saúde, seja um desafio numa área do relacionamento com a família. Então eu falo assim que a felicidade, ela não é uma área específica, né, não é eu estar bem no meu porque muitas vezes pessoas atrelam o sucesso apenas à conquista profissional e financeira, mas não é, se eu buscar só isso, vai ter falta. Então, o que que me ajuda a passar pelos desafios? Eu estando bem nessas áreas, isso me dá força emocional, para Uhum. mesmo diante do desafio, da circunstância, eu continuar. Por exemplo, ontem eu estava atendendo uma cliente de coaching, fiz uma sessão com ela, e ela veio me procurar, né, porque ela tá passando por um momento, ela acabou de passar por um divórcio, e aí teve toda a questão da separação de bens, e aí envolveu a empresa é uma empresa familiar por parte da família dela, e aí então ela teve que, né, bancar uma parte lá pro ex-marido e tudo isso, e aí emocionalmente ela estava muito abalada, ela falou: "Lucas, eu tô exausta emocionalmente falando, né, trabalhando pra caramba", Uhum. e caiu a ficha pra ela: "Pô Lucas, eu sempre fiz tudo pra todo mundo e não olhava pra mim, então eu cuidava da empresa, eu que mantinha o meu casamento ali, não vi o meu marido, não vi ele fazendo esse esforço, e aí o que que eu percebi hoje? A minha performance profissional caiu. E aí nós conversamos, né, e eu falei uma das estratégias que eu falei para ela, eu falei para ela assim: "Ó, você tem que olhar para sua vida como um todo, dessa maneira sistêmica, de Uhum. fazer as outras coisas que são importantes para você também, né, não só cuidar do profissional". Sim. Mas e até fiz uma pergunta para ela: "O que que você acha que te ajudaria nesse momento?". Ela falou assim: "Ah, Lucas, eu acho que eu precisaria de férias". Aí eu falei: "Tá, mas o que que te impede hoje de tirar férias?".
"Ah, Lucas, eu não consigo, porque a empresa está passando por uma reestruturação, financeiramente também, tal". Ok. Uhum. Falei: "Ok, às vezes você não consegue tirar 30 dias lá na Europa, mas será que você não consegue fazer 5 dias, 3 dias, 4 dias? Você ia aqui ao lado, em Campos do Jordão, por Por exemplo", até se exemplo. dei esse exemplo, e aí ela ficou parando, pensando. Então eu falo assim que, eu tenho que olhar para todas as áreas, Danusa. Sim. Não adianta a pessoa falar: "Ah, eu tenho que estar forte emocionalmente falando para passar pelos desafios", só olhar para o meu profissional. Eu tenho que olhar para todas as áreas da vida ao mesmo tempo, né. E é isso que eu Uhum. falei para ela. Ela então ela tem que olhar para ela Pra ela. primeiro, cuidar dela, se fortalecer emocionalmente, fazer coisas que é importante para ela e parar de abrir mão dela pelos É. outros, né. E às vezes pequenos detalhes, pô, daí, Sim. eu preciso tirar férias, tá, tira, pega 3 dias, será que você não consegue? Você sendo dona do seu negócio, você não Sim. consegue sair 3 dias, 4 dias? E aí quebra muito a questão da identidade, Com Lucas, porque a certeza. inteligência emocional quando tem o autoconhecimento, porque aí eu vejo uma fratura muitas vezes dela fazer, Uhum. que muitos empresários hoje estão na jornada operacional É, e se perdem na identidade, fazendo, fazendo. fazendo e fazendo, que isso Exatamente. realmente é resgatar de dentro para fora essa inteligência emocional de ter o autocontrole, porque em algum Sim. momento ela se perdeu ali na jornada e não olhou para o eu dela. Hum, Então é muito mais fácil viajar pra Europa, por exemplo, sim. ter a fuga, mas não enfrentar os desafios internos, não é verdade? E assim, ó, né, assim, nada é coincidência, né, mas ontem eu atendi 2 clientes, e aí as 2 Olha isso. tem uma questão relacionada com a identidade, né. Não é essa que eu falei, mas a outra Uhum. é justamente isso. Além disso que você falou, ô Danusa, de procurar fazer para eu ser, né, fazer pelos Sim. outros e eu tô lá esgotada, como eu falo: "Lucas, eu tô exausta e eu sinto que a minha performance profissional baixou", beleza. Olha. E a outra é que muitas pessoas daí, Danusa, nesse momento da como perder a identidade, eu não sei quem eu sou, Uhum. ou mais não saber quem eu sou, é que elas têm uma autoimagem negativa de quem elas são, né. Então essa outra cliente, ela Sim. foi muito criticada na infância, muito criticada pelos pais, principalmente pelo pai, que é a autoridade, é a referência, é o Uhum. espelho dela. E aí, pô, Uau. quem eu sou? Ela cresceu com uma autoimagem negativa de quem ela era. E olha pra você ver como é Olha tão forte, isso. ela acabou casando com alguém que acaba criticando ela da mesma maneira que o pai critica, Olha isso. alimentando o Uau. mesmo vício emocional dela. E aí, ontem nós falamos, ou seja, ela tem a expectativa do Do outro outro. elogiar, validar ela. Aí não vem. E Uhum. muito assim, não é porque não algo que não está no controle do outro, Do né. E eu até fiz essa pergunta, falar assim: "E se ele não mudar?" Eu falei assim: "Ó, se seu marido não mudar, como que vai ser?" é, Se seu pai também, porque ela fala que o pai dela até hoje critica às é, vezes ela. Eu falei: "E se seu pai não parar de te criticar? é, Como que vai ser? Você vai ficar nessa ânsia, nessa busca, e aí como que vai é. ser? Aí eu vou viver uma vida toda frustrada". Então, além Sim. às vezes de estar fazendo para todo mundo, para esperar o elogio do outro, ou eu crio essa expectativa, só que como que eu crio uma expectativa em você? Eu não tenho controle sobre você. É. E aí a possibilidade de eu me frustrar é muito grande. E aí até, assim, ligando a identidade com a inteligência emocional e a fé, por isso que, a gente tem que colocar nossa expectativa em Deus, nesse sentido, né. Isso, Porque perfeito. Deus, ele é perfeito, e ele não vai É, mentir, e ele nem vai voltar voltar atrás, e atrás. ele não vai nos frustrar, né. Lá na palavra ele já fala quem Sim, ele é, e se nós é. acreditarmos nisso, nele eu posso colocar minhas expectativas, né, enfim. Então, quando eu não sei realmente quem eu sou, eu acabo ficando dessa maneira, às vezes buscando fazer para ser, colocando a expectativa nas outras pessoas, atrás de um reconhecimento, de um elogio, de uma validação, que às vezes pode até vir, mas se eu não estiver trabalhando em mim quem eu Uhum. sou, também não vai preencher, porque é uma busca interna, não Sim, é de de fora fora. para É, dentro, é de dentro para fora que é. isso vai acontecer. E pegando essa reflexão, Lucas, faz total sentido, porque na minha jornada eu também busquei essa validação. Só que quando eu entendi quem é a Danusa em Cristo, a minha identidade ela foi restaurando. Exato. Porque eu sei quem Deus fez para eu ser, não foi os post-its que lá na minha infância e dentro da formação de coach a gente é curada para curar outras pessoas. Exato, é isso. Então quando eu vejo nessa essa situação, quando você fala e hoje, infelizmente, o querer ter aprovação dos outros, o
o comparar o eu com os outros, principalmente nas redes sociais, como nós Sim, estamos vendo todo o contexto. E se perder nessa identidade, não ter, eu falo, a inteligência espiritual alinhada com o emocional, é como se fosse um buraco cavado e não tem não fundo, não tem. tem fim. E esse vazio, ele só é preenchido, né, através do nosso relacionamento com Deus, através da nossa vida Exato. espiritual, Fala um né. pouco mais, Lucas. É assim, né, na jornada da Febracis, né, tô como treinador lá da Febracis, esse ano faz 9 anos que eu estou como treinador, então já tive a oportunidade aí de treinar mais de 40.000 pessoas, né, de atendimento individual, mais de 4.000 horas, então e aí, Danusa, eu falo esses números para falar assim que é um padrão. O ser humano tem um padrão de comportamento. Como Uhum. você acaba ouvindo as demandas, cara, é esse padrão. Aconteceu isso lá na infância, né? Então, isso que a gente tá com. Não é algo, mas Sim, é motivacional, autoajuda, não. É coisas que realmente acontecem sim. e você vai se identificar com isso que nós estamos falando, né? É. Então, a identidade, ela tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Tem até um filme que chama Mais Que Vencedores, que ele tem uma frase no filme que ele fala assim: ó, você quer saber quem você é? Conheça profundamente quem te criou. Certo? Uau! E aí, e assim, ó, a nossa identidade, Danusa, ela é criada lá na nossa infância. A criança, Sim. quando ela nasce, o meu filho, quando ele nasce, ele não sabe quem ele é, É. né? Quem Sim. diz quem ele é, sou eu e minha esposa, é os pais, Isso. através da quantidade e da qualidade de amor dado dos pais para essa criança, de beijo, Sim. abraço, carinho, toque, enfim. Se faltou isso, independente do motivo, né? Os pais trabalhavam muito, os pais tinham demandas, eram disfuncionais, se Uhum. divorciaram, morreram, tudo isso afetou e gera um sentimento de rejeição, né? Sim. A disfunção na identidade gera rejeição. E todos nós somos rejeitados. Ah, Lucas, eu não sou. É. É. Às vezes mais, menos, se a gente colocar numa intensidade, pode ser uns que sentem a rejeição 100, outros 30, outros 10, mas todos nós temos uma raiz de nos se sentir rejeitados. E o que é isso? É uma disfunção na nossa identidade, na maneira como eu me vejo, certo? E aí, ok, né? Então, Sim. pô, Lucas, então é criado na infância. Só que aí eu tive uma disfunção no relacionamento com os meus pais. Como que eu vou transformar isso? Lógico, através do autoconhecimento, como a Danusa falou, do formação, da inteligência emocional, mas Sim. totalmente ligado com a Identi vida espiritual. Porque se eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu sou filho de Deus, se eu acredito que essa é a minha identidade, o que eu sou capaz de fazer? O É. que eu Tudo mereço posso ter? naquele que me fortalece, Exato. né. Renovai a mente e não se moldais aos pensamentos do mundo. Né. E Danusa, com relação à identidade e à vida espiritual, eu sempre faço uma analogia que é assim, ó, imagina assim, e eu pergunto pra você que tá nos assistindo assim, ó, imagina que você recebe isso de alguém, né, alguém te entrega isso, só que você nunca viu isso, você nunca viu, você não sabe o que que é, e alguém te entrega. Uhum. E aí pergunta pra você: "Pô, o que que é isso?". Só que você não sabe. Hoje eu sei que é uma caneca, porque eu já vi, já peguei inúmeras. Sim. Mas imagina que é a primeira vez que você pega aquilo. Eu não vou saber o que que é, porque é a primeira vez. Uhum. Pra quem você pergunta o que que é isso? Pra quem que eu pergunto? Se alguém te entrega isso aqui, você não sabe o que que É, é. Você pergunta pra quem? Você quer saber o que que é, você pergunta pra pra quem? quem tá entregando, caneca, né. Ok, mas imagina Perdão. que eu que É, entreguei, eu tô entregando, mas eu não sei também, eu te entreguei, mas eu não sei, eu quero saber, você quer saber o que que é isso aqui? Pra quem que você pergunta? vou perguntar pra quem tá me entregando. Na verdade, eu vou perguntar pra quem criou. Hum, Quem criou isso aqui que sabe. Porque às vezes, igual eu uau, falei, eu tô te entregando, mas ok, eu não sei também. uau. Mas quem sabe o que que é isso aqui? Quem criou isso Quem aqui sabe. criou? Então, É, se eu quero saber o que que é isso, eu pergunto pra quem uau. criou. E aí tem uma outra coisa, né, que nas redes sociais e a gente vê, e você como você atende, né, dando os Uhum. empresários, mulheres, muitas assim: "Ah, eu não sei o meu propósito". Ok. Uau. Então eu pergunto pra quem criou o que que é isso. E aí eu quero saber pra que serve isso aqui? Pra que usa isso aqui? Por que que isso aqui tem uma alça? Qual a finalidade? Qual que é a finalidade? Pra quem que eu pergunto? Pra quem a criou. Pra quem criou. Quem criou sabe o que que é e sabe por que que tem Sim. uma alça. Ah, porque vai colocar líquido É, quente, então daí tem a alça pra não queimar a mão. Então eu quero saber quem eu sou, pra quem que eu pergunto? pra Deus, Pra quem me criou. quem Eu quero criou. saber qual que é o meu É, propósito, pra que que eu vim no mundo, qual que é a minha missão. Pra quem que eu pergunto? ao Senhor. Pra quem me É, criou, ele sabe quem eu sou e sabe qual que é o meu propósito.
Então, a nossa vida espiritual e a nossa identidade, ela está totalmente ligada com a nossa vida espiritual. E quanto mais relacionamento, Lucas, mais a profundidade aumenta e a clareza, não é Com verdade, do muito, propósito, muito mais que a consciência eu tenho. revelação ela vai dando na palavra. Exato, Quando exatamente. você tem a experiência de você estar lendo a palavra, e aí vai revelando, vai tirando as escamas dos olhos. Exato. Você vai tendo mais intimidade, mais Intimidade. relacionamento, então É. você vai entendendo cada vez mais quem você é, né. Então, uma maneira de você trabalhar a sua mente, a sua inteligência emocional, é você trabalhando a sua vida espiritual. Uma acaba alimentando Olha o outro. a outra. E o emocional também, se eu também não estou bem emocionalmente, eu acabo até abrindo, eh demandas espirituais na minha vida, né, Uhum. uma maneira ali de eu enfraquecer Sim, espiritualmente falando, né, se às vezes eu tô, sei lá, com ansiedade, sim. estresse, medo, insegurança, essas frustrações, acaba, né, prejudicando a minha vida espiritual. E essas demandas do estresse, do vazio, é o vazio da identidade no Sim, Senhor. exato. E me fala um pouco mais, Lucas, quando esse ser, né, nós, como Uhum, identidade, não tem esse relacionamento, que o diabo ele só vem para matar, roubar e destruir. E uhum, quando a mente ela tá vazia, ela vai abrir brecha para esse eu se frustrar. sim, E muitas pessoas eu vejo que por ego, arrogância, prepotência, não entende a jornada sim. desse relacionamento para fortalecer ainda mais a mente. Aquele livro O Diabo, eh eh, como é que é o nome do livro? É do Napoleão Hill lá, Do né, Napoleão Hill, mais esperto que Mais o Esperto que o que o Diabo. diabo. O que que é o diabo? É a mente, Uhum, quando você deixa ela vazia, que é exatamente essa falta da espiritualidade, que abre brecha na nossa mente, nossos pensamentos, de achar que nós somos autossuficientes. exatamente. Né, nesse livro fala o Thiago Brunet também, né, Uhum. ele fala muito sobre isso, né, Sim. ele ele fala muito da questão emocional, que quando a gente não cuida da nossa vida emocional, a gente acaba dando brechas espirituais, e muitas Espiritual. vezes é através do nosso emocional É. que brechas espirituais acontecem nas nossas vidas. De às vezes Sim. de alimentar uma raiva, de alimentar Uma um rancor, mágoa. uma mágoa, um rancor, É, verdade. e isso, assim, é prejudicial. E aí, até ligando com isso e a questão dos negócios, Rodan, então, às vezes, emocionalmente, né, sei lá, eu tô ferido de algo pela minha identidade, sei lá, às vezes lá na minha infância, Sim. né, um meu pai, um tio, alguém falou: "Pô, você não vai ser nada, você é burro, você não vai dar direito". E aí eu uso aquilo como uma alavanca. E às vezes eu É. cresço profissionalmente por aquele motivo, com uma raiva dentro de Raiva. mim, falo: "Cara, eu vou provar que aquilo lá". Isso. Ok, aquilo me fez conquistar, crescer, só que às vezes a jornada ela é muito pesada, É. né. Eu conquistei, mas às Sim. vezes eu deixei coisas importantes pelo meio do caminho, né, aquela frustração, aquela raiva dentro de mim, ela Sim. acaba sendo muito pesada ao longo. Ou, Verdade. ou às vezes eu acabo não conquistando, porque o motivo ele é um motivo errado, por eu alimentar esses sentimentos de raiva, de mágoa, de rancor, Verdade. enfim, e o orgulho, a arrogância, a prepotência, acaba sendo uma maneira de eu não depender de ninguém, né, de eu ser uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que irrepreensível, que eu não preciso mudar, eh, não preciso pedir ajuda. Uhum. E quando a gente fala da vida espiritual, é totalmente o contrário, né, para eu ter uma vida espiritual, eu tô me colocando com humildade, Dependente, né. exato, que eu Dependente. dependo de alguém, que é Sim. ali que, cara, se eu não posso, alguém pode. E às vezes, assim, Danu, eu vejo 2 coisas, É. eu lembro muito da pandemia, que eu ficava às vezes me questionando, falei: "Cara, na pandemia eu fico imaginando quem não tem fé". Quem não tem fé, quem não tem uma vida espiritual, o que que tá fazendo agora? Porque tá ali, cara, tô parado, não tenho o que É. fazer, não tá no meu controle, não tenho que fazer nada, você tá se apegando aonde? E aí por isso você viu um monte de gente às vezes Sim. se suicidando, Sim. com estresse, com ansiedade, porque tava era eu posso, é na minha força, que é Exato. arrogância, que é É. orgulho. É. Ou até mesmo de uma maneira sutil, só que é orgulho, Orgulho. é orgulho. Às vezes, né, eu lembro de clientes que eles falavam assim: "Ah, Lucas, eu não tenho coragem de pedir para É. Deus, porque a minha vida é muito boa".
E é uma falsa humildade, porque isso é orgulho. Na verdade, você tá achando que você pode tudo com as suas mãos, seus braços, e você não tem coragem de pedir para Deus aquilo que Sim, você precisa. sim, E aí eu não peço ajuda para Deus, eu não sim. oro a Deus, ai, Deus me ajuda nisso. E aí eu dou a desculpa que não, a minha vida é muito boa. Como que eu vou pedir mais isso para Deus? Não, na verdade, você é orgulhoso e você não consegue se submeter a alguém, ser submisso, reconhecer que Isso. tem alguém que pode mais que você. É, Né, então essa arrogância, esse orgulho, eles nos afasta, né, se a gente de um lado tá a humildade, do outro lado tá o orgulho. Quem tá do lado da humildade? Deus tá do lado da humildade, do lado do orgulho quem tá lá. Então, se eu tô desse exatamente. outro lado ali do orgulho, eu tô lá com o pai dele, né. Exatamente. E Lucas, isso faz total sentido, porque vem mais uma vez essa situação do quanto que o orgulho faz as barreiras de você prosperar ainda Sim, mais, em todas as áreas. todas as áreas. E inevitavelmente, quando você tem essa mente afetada, a fé fria, não é nem morna, é fria. Vai afastar também das grandes conquistas para os negócios, Sim. para prosperar, para contribuir na vida de outras pessoas, para o servir, para estar de frente com a liderança, de você conseguir liderar outras pessoas, de você estender a mão, talvez até para uma empresária ou empresário que está na jornada com dificuldade, mas o afastar de Deus, o afastar de você buscar o autoconhecimento, porque, aquela questão da arrogância: "Ah, eu já sei tudo. Uhum. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo", mas não é só sobre você ter o conhecimento e parar no meio do caminho, É continuar. é uma continuidade. Sim. E hoje o que você pode falar para essas pessoas que estão nessa jornada, não têm ainda a clareza de onde precisa recomeçar? Porque às vezes você dando um passo atrás de reconhecer os erros e poder ver que precisa corrigir a rota. Uhum. E avançar ainda mais. Até se conectar com mais essa espiritualidade, com Deus, para Sim. realmente buscar essa força, porque eu passei por isso na jornada, quando você falou da pandemia, veio um filme, assim, na minha mente, porque eu sempre fui muito apegado ao meu Senhor, à minha fé. E quando eu conheci ainda mais Jesus, essa fé reacendeu ainda mais, porque todos os dias eu tinha desafios a conquistar novos clientes, a olhar para o meu caixa e eu não ter um fluxo de caixa que me segurasse há 6 meses, Uhum. segurasse há 3 meses, não segurava. E quando eu entrei na jornada da formação de coach, acho que Deus ele foi cuidando de todos os lados para eu entender que eu tinha um propósito lá na frente, que eu nem sabia até É. então. Então, quando eu busquei a minha fragilidade de eu estar afundada muitas vezes no trabalho, como uma workaholic mesmo, de estar ali 12 horas, 16 horas na empresa para, como diz, salvar um patrimônio, salvar a todo custo a minha família, e quando eu vi que eu não era mais pela força do meu braço, mas eu confiar no Senhor, mas agindo. Então a fé não é só ficar esperando cair do céu, não é Sim, verdade? é verdade. É realmente, assim, você ter o entendimento que se você não agir, se você não ter atitude, as coisas não vão só pela fé, Não, você não, tem que agir. com certeza. Tem E me poder fala quem um pouco age. mais do exatamente, do poder de quem age, É. né, como falar para esses empresários: "Para, espera aí, lógico, a fé é importante? Sim, mas o agir, essa consciência", primeiro o ponto da consciência, não É, é, Lucas? exatamente. É, o que você até na pergunta, né, assim, eu falo, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda, é você levantar a mão e falar: "Cara, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma nova atitude". Então, esse é o primeiro passo, não tem como, né, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisam de ajuda, sim ou não? Sim, Só que, às vezes, quem precisa não quer. Então, não é nem ajudar quem precisa, é, porque precisar um monte de gente precisa. E a sim, Danu já deve ter experiência que você foi ajudar quem precisa e a pessoa não recebeu ajuda. Cara, vem aqui, eu vou te ajudar, vamos bater um papo, vou ajudar aqui com a minha mentoria, com isso. E sim, pergunta se a pessoa tá lá. é, Não tá. Quanto, pô, lá na Febracis, às vezes, gente, quantas pessoas vai fazer o treinamento, que é o que eu tenho para dar. Então, vai lá fazer sim, o treinamento, é, ah, não vou. E as pessoas pagam lá caro para ir. Então,
não é ajudar quem precisa, mas de ajudar quem quer ajuda. Então, É, nesse sentido de quem quer, o primeiro passo é você levantar a mão e falar: "Cara, eu preciso mudar. Eu preciso, tomar uma nova atitude, eu preciso tomar novas decisões". É é, reconhecer. Sem esse primeiro passo, nada vai acontecer. A partir daí, aí agora, ou seja, eu vou buscar ferramentas, né, eu vou começar a tomar consciência. Cara, isso. como que tá a minha vida, como estão meus resultados aqui profissionais, Uhum, como tá meu faturamento, o meu lucro, a minha sim, margem, como que tá o meu time, e aí eu vou começar a entender tudo isso, certo? é, A gente fala que tem uma trilha do sucesso que para chegar onde a gente quer, que você pode aplicar isso na sua vida. Então, o primeiro passo é você reconhecer realmente, cara, eu preciso de ajuda. E aí é quebrar o orgulho, é, né? Se você for orgulhoso, você realmente não vai conseguir é. fazer isso. E às vezes, esse orgulho vem quando você tá lá no sucesso, né? Lá no sucesso. Porque quando a gente não tem um sucesso, até de, né, não que não tenham, né, tem, mas Sim, lá no sucesso é quando esse orgulho vem. Então, é um cuidado, porque às vezes lá no sucesso você fala: "Pô, mas eu já fiz. é. Lucas, faz 10 anos que eu já tô nessa jornada. Pô, eu sou empresário faz 20 anos. Autossuficiência, Eu né. já fiz isso", e aí você não se abre. Então, Sim, e aí vem o orgulho. Então o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda, levantar a mão e falar: "Cara, eu preciso mudar algo na minha vida". Depois é você começar a tomar consciência do seu estado atual, olhar e identificar antes de você saber onde você quer chegar, onde você tá. Onde você tá? Qual é o seu o estado estado atual? Quais os resultados que você vem colhendo em todas as áreas da sua vida? Beleza. perfeito. Depois é você assumir a responsabilidade por eles. Você não culpar ou Uhum, jogar para o outro: "Ah, é meu marido, é minha esposa, é os colaboradores, sim, é o governo". Não, sou eu. Você assumir a sim, responsabilidade por todos esses resultados que você acabou de identificar. Depois, próximo passo é você definir uma visão de futuro, ou seja, onde você quer chegar, qual é a sua visão, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. uau, Porque muitas vezes nesse momento de ruim que nós passamos, eu paro de ter esperança, porque eu fico olhando muito para a circunstância atual, e às vezes a minha circunstância é, atual tá desafiadora, tá isso. ruim, e eu acabo morrendo, literalmente, né? A ciência fala que quando eu olho para o meu futuro e eu não vejo uma visão positiva, algo extraordinário, o meu cérebro ele vai desligando áreas e eu paro de viver e passo a sobreviver. É, E aí por isso que você vê muitas pessoas não vivendo, mas sobrevivendo um dia após o outro, as só acorda e levanta, acorda e levanta, acorda e levanta. É só isso. Então você tem que ter uma visão clara do seu futuro, aonde você quer chegar, quais são suas metas, quais são seus sonhos. E o último passo é ferramentas comprovadas. O que são ferramentas comprovadas? Né? Que ferramentas as pessoas usaram para chegar onde eu quero chegar? Então, você buscar pessoas, né? Essas pessoas que chegaram onde eu quero chegar, que ferramentas uhum, elas usaram? O que são ferramentas, Lucas? O podcast é uma ferramenta, né? De que você aprende coisas, livros, livros, cursos, ambientes, pessoas, isso, né? Você tem um mentor, você tem um é. coach. Isso são ferramentas, ferramentas comprovadas, ferramentas que outras pessoas usaram e chegaram onde eu quero chegar. Então, esse é um passo a passo que, se você aplicar, você vai ter resultados, independente da área, seja no seu negócio, seja na sua vida espiritual, seja no seu casamento, seja na sua saúde, né? Isso. Então, é isso, mais ou menos assim. Caraca! Vocês estão pegando a visão, gente, desse podcast? O quanto que está sendo enriquecedor? Compartilha esse podcast, porque você vai ajudar mais Com empresários certeza. a sair desse estado atual para chegar no estado desejado. Chegar onde você E quer. que insight, gente. Vocês pegaram as 5 ferramentas que ele falou? Volta, se você não conseguiu pegar, Anota. anota, volta. Consciência, Né, em reconhecer primeiro onde reconhecer você está, que você precisa de ajuda, estado atual, estado consciência, atual reconhecer onde você está, assumir a responsabilidade pelos seus resultados, visão de futuro e e ferramentas ferramentas. comprovadas. Exatamente, buscar um mentor, buscar um Exato. coach, para realmente você ter clareza, porque É. quem está no como diz, no funil ali, não consegue enxergar a saída. E não adianta, assim, ó, é assim, ó, né, até mente, né. Eu que me coloquei nesse resultado, dificilmente vai ser eu que vou sair dali. Em que Uhum. sentido? Eu com a mesma mentalidade. Se eu não mudar a mentalidade, eu não vou. As pessoas assim: "Ah, mas Sim. eu coloquei, eu vou sair". Como? Se você que se colocou ali.
alguma É, coisa tem que mudar. Se é. você não mudar sua mente, se você não mudar suas atitudes, você Sim. não vai sair, você vai se colocar lá É, de novo. Então, assim, você é. tem que eu tenho que mudar, eu tenho que ter uma mudança de mentalidade, eu tenho que buscar ferramentas, eu tenho que, né, senão eu vou continuar lá. Eu vou continuar lá. Não tem como. Eu que me coloquei nesse lugar, eu que me coloquei nesse buraco, É. eu que me coloquei nesse resultado. Sim. Se eu não mudar minha É atitude, autorresponsabilidade total, é responsabilidade. ser autorresponsável Só que por as pessoas, aquilo. não, não, É. eu me coloquei lá, eu vou conseguir sair. Se você não mudar algo, você não vai sair. E eu sempre falo assim, ó, o buraco não tem fundo, viu, Danusa? Uhum. Ah, cheguei no fim do poço. É, Não chegou. não, Acredite, tem mais. tem Você mais. tem mais. Se você É. não mudar, não fizer alguma coisa, aí vai lá. E até linkando, Danusa, você estava perguntando lá, falando do orgulho. É, o orgulho hoje é o nosso maior inimigo, né? O maior Sim, inimigo do sucesso. E a é se a verdade. gente pegar uma analogia da Bíblia, né, lá quando Moisés tirou todo aquele povo do Egito lá e Uhum. estava em direção à terra prometida, eles ficaram Sim, lá 40 anos no 40. deserto, né. Sim. Quem que deixou ele no deserto, né, o que que manteve eles lá no deserto? O orgulho? É o orgulho. Mas assim, foi o orgulho realmente, né, e a mentalidade deles, a mentalidade de escravo, eles não tinham aquela Sim, mentalidade de ser filho, de ser sustentados ali por Deus. Só que quem sim. que foi o orgulho, mas foi Deus que deixou eles lá. É, Foi Deus que deixou. Então, às vezes, assim, ó, é Deus que está fazendo você passar por esse deserto para você moer seu orgulho, porque aquele povo, Deus deixou eles lá no deserto para moer o orgulho deles. Só que o orgulho deles não foi moído, tanto que teve que morrer toda aquela geração para uma nova nova geração entrar geração. na Terra Prometida. Sim. Então, É, assim, às vezes você está passando por um deserto no seu casamento, na sua vida financeira ou na sua vida profissional, e é Deus que está deixando você passar. Deus, porque Deus ele fala na palavra que ele rejeita os soberbos, os orgulhosos. Então ele está exatamente. deixando você passar por um deserto financeiro, num deserto na sua vida É, profissional, num deserto no seu casamento, na sua saúde, para você mudar. Enquanto você não mudar, você não vai sair desse deserto. Esse deserto vai continuar. E aí você pode decidir. Tem alguns estudiosos que falam que às vezes o pessoal ia atravessar aquele deserto em 40 dias. aham. Mas ele levou 40 anos. E isso é para um aprendizado para mim e para você. Será que vai ser necessário eu passar 40 anos no deserto para eu mudar? É. Ou será que eu vou ter que morrer para o meu filho ir para a terra prometida, sendo que eu posso viver essa terra prometida? Então é Deus que deixa você lá no deserto para você moer o orgulho. Enquanto você não moer esse orgulho, esse deserto não vai passar. É sobre isso. E quantos vão ficar passar por esse deserto? Quanto? Até quando você vai continuar na sua vida? É. E deserto é um presente de Deus para as nossas vidas, Danos. É um presente, porque no deserto, muitas vezes a gente começa a reconhecer coisas que a gente não Ter reconhecia. Ter gratidão. gratidão. Por exemplo, né, a pandemia foi um deserto. E Sim. ali na pandemia você vê, por exemplo, de empresários, muitos empresários fazendo coisas que eles não faziam antes. É. Então, na pandemia, eu vi muitos empresários em que eles Sim. não controlavam custo, mas na pandemia eles começaram a Começar. controlar. Exato, né. Cara, pequenos detalhes, pô, mas a luz ligada, o estoque, isso e aquilo. Uhum. E se não fosse a pandemia, isso não seria Não, acontecer. Então, o sim. deserto, nesse sentido, ele é uma bênção nas É, nossas vidas. Por exemplo, é né, real. na pandemia eu já era treinador da Febracis. E eu era o único treinador em Campinas. E naquele momento, eu que estava ministrando todos os treinamentos, os outros treinadores, assim, eles entraram no, tipo, uma semana que começou a Uhum. pandemia. Então, eu que ministrava 100% dos treinamentos. Então, meus clientes de coaching individual, a 100% eram receptivos. Como se eu era o treinador, eles acabavam vindo atrás de mim e Uhum. tal. Ok. Chegou a pandemia e falou: "Pô, não vai ter mais, não Presencial. fechou, não vai ter treinamento presencial", e a Febracis é 100% presencial. É. E ali é aquilo, né, naquele início, vai ser uma semana, vai ser 15 dias, aí foi 15 dias, foi um mês, e aí eu comecei a ficar com medo, falei: "Que eu vou fazer?". Ah, Porque eu só ministrava, os meus clientes eram receptivos, eu não tinha a habilidade de fazer vendas ativas de coaching individual. E a minha uau, principal renda naquele momento era de treinamentos. uau. Só que daí a minha principal renda foi fechada, e agora o que eu faço?
Sai da zona de conforto, né. Sair da zona de conforto. E aí eu tive que aprender e desenvolver uma habilidade que foi vender processo de coaching individual de maneira ativa, sem depender de treinamento. E eu lembro Uau. aí no primeiro mês a gente fez uma estratégia, né, demos a Febracis fez, então demos um descontão. Então, cara, eu vendi acho que no primeiro mês da pandemia 10 processos de coaching individual, depois no segundo mês vendi mais, terceiro mês. E aí o que que aconteceu? A pandemia passou, só que essa habilidade ficou comigo. Então a habilida voltou os treinamentos presenciais, eu voltei a Uhum. ministrar, voltei a renda disso, só que eu não perdi a habilidade está aqui até hoje. Só que se não fosse a pandemia, será que eu teria desenvolvido essa habilidade? Então o deserto que nós passamos é um lugar que, cara, a gente sente mais o cuidado de Deus, que Deus está com nós, Sim, a gente é começa a perceber coisas que a gente não estava percebendo, é um verdade. momento para a gente desenvolver uma habilidade nova, né, para ir para um novo Patamar, né. patamar de resultado. Então, É. quanto mais rápido eu aprendo no deserto, mais rápido eu saio nele. E se eu não aprender, a Uau. probabilidade de eu ficar ali 40 anos ou, tipo, Vivendo cair um ciclo um muitas ciclo vezes, né. É. várias vezes o mesmo deserto na minha vida, é grande a É. probabilidade. É verdade. E colocando essa questão do deserto, eu passei por isso na pandemia. Foi aonde eu comecei realmente a olhar exatamente foi olhando o faturamento, o estoque, toda a gestão. Uhum, Que isso realmente hoje talvez os empresários que estão no sucesso não pensam muitas vezes o que pode ser feito para evitar. exato. Que tudo começa se eu consigo evitar, as questões de seja qual elas forem, principalmente no financeiro, no faturamento, na gestão dos colaboradores. Uhum, Será que eu estou preparado para uma escassez que possa vir? Não que a gente vai pensar sim, nisso para vir a atração, né, que palavra tem poder, mas eu falo de cuidar disso, de modelar realmente a estrutura, exato. que tudo começa em nós, porque todo CNPJ por trás tem um CPF. Então, quanto que a nossa mente, a estrutura do corpo, dos nossos pensamentos precisa estar realmente alinhados com a gestão, com o negócio, com a estratégia, com crescer, com exatamente quanto que você vai poder entender que na sua jornada tudo tem uma plantação ali de você semear e colher. Então eu vejo hoje na minha estrutura, do quanto que eu fui quanto cresci, que hoje a minha como eu falo, eu curada, eu consigo ajudar e trazer clareza para quem ainda não passou por esse deserto. Sim, Então, o quanto que, as ferramentas do coach, as ferramentas da do business de inteligência emocional, hoje me fez estruturar ainda mais a minha empresa, para que eu pudesse ajudar também outros empresários que estão na jornada e que muitas vezes por não buscar essa ajuda, Lucas, do conhecimento, de se capacitar, gente, de buscar livros, cursos, mentores, estão passando talvez por um deserto porque quer, uhum, porque não tomou a decisão de olhar para si. Porque sim, muitas vezes, como você falou, o sucesso não é só ter o dinheiro, sim, o sucesso é olhar, será que na minha se você é casado, na minha área conjugal, como que está o relacionamento? Como que está o cuidado com os filhos, na educação? Talvez um olhar de carinho, uma palavra, sabe, de você estar presente é, 100% com as pessoas que estão mais próximo de você, porque o edificar primeiro vem na nossa casa. exato. A nossa casa ali é A uma base, o missão, é o alicerce, né. alicerce. E a partir disso eu consigo edificar os meus negócios, a partir disso eu consigo, de dentro para fora, de uma forma natural, transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Então assim, será que o que você faz hoje para os outros, você está fazendo dentro do seu lar, dentro da sua família, edificando, amando essas pessoas? E até mesmo dando se porque, eu posso escolher prejuízos, fora que, como a gente falou, nós somos um ser sistêmico, que essas áreas acabam refletindo uma influencia na outra, então Sim, se eu não cuido, né, da minha casa, do meu casamento, da relação com meu filho e assim por diante, vai refletir na minha vida profissional e vice-versa. E sim. uma outra coisa é, será que a jornada vai valer a pena, né? Será que às vezes, pô, eu foco muito no meu profissional, muito no financeiro. Pô, realizei a minha meta profissional, realizei minha meta financeira. Aí eu cheguei lá no topo do meu Everest, eu olho pra trás e eu vejo, cara,
a minha esposa foi embora, meu marido foi embora, valeu a pena a jornada? É, Você chegou lá no topo do Everest, mas daí você tá deitado numa cama de hospital, o médico falou: "Filho, você vai morrer, olha a sua é, saúde, você vai morrer". Cheguei lá no topo do Everest, né, é. mas cara, o meu filho nem me olha mais, ele nem me reconhece mais. Valeu a pena essa jornada? Ó, essa reflexão é profunda, É, então, é profunda. assim, e a felicidade ela tá na jornada. É, Felicidade não tá lá no destino, não tá lá no topo do Everest, né, tá nessa jornada, a é. jornada e eu sou feliz ali nessa jornada vivendo essas coisas que são importantes pra mim. Que é importante pra você? Uhum. Pô, é sua É, saúde, é seu casamento, a relação com seus claro. filhos, sua vida espiritual, sua relação com Deus. Quanto mais você vive isso, mais feliz você vai estar. E quanto mais feliz, mais você performa. Quando a gente fala de felicidade, não é uma motivação barata. Felicidade, a gente fala de performance de resultados. Quanto mais feliz você está, mais você vai produzir, mais você vai ser produtivo. É. Mais você vai ser produtivo. Por isso que lá, né, a gente hoje, cada vez mais se fala da saúde emocional, porque, sabe, se a pessoa emocionalmente ela não tá bem, ela não vai produzir, ela vai estar lá em burnout, vai se Sim, afastar, e aí, é, estresse, ansiedade, tudo isso. Então, quando fala de felicidade, não é motivacional, felicidade é performance e é. resultados. E tem a ver com você viver as coisas que são importantes pra você na jornada, não é chegando lá. Porque às vezes quando você chegar lá não dá tempo, já foi. Você já chegou lá e olhou pra trás, né? Igual eu falo do Everest, porque quando a gente vê um documentário, um filme do Everest, as pessoas, pô, cheguei no topo do Everest. Mas aí olha, cara, congelou a ponta dos dedos, Uhum. perdeu o dedo. Valeu a pena você chegar no topo, mas perder os dedos? Valeu a pena você chegar no Everest e perder a ponta do nariz? Ah, cheguei no meu topo do Everest, mas perdi meu casamento, perdi meu filho, perdi minha saúde, perdi meus amigos. Cara, perdi minha fé, eu não sei mais quem é Deus, eu nem alimento É. mais. Valeu a pena? Perdeu a esperança. Perdi a esperança. Isso é muito forte, isso é muito forte, porque hoje nesse mundo que nós estamos vivendo, infelizmente as pessoas não têm esse controle emocional para buscar essa ajuda. Uhum. E tudo tem a ver, exatamente com o que está por dentro. Qual é hoje de você olhar, parar, refletir, você ter paz. A felicidade hoje para mim eu falo que é a paz. De eu poder acordar, ter gratidão, sabe, deixar o fluir do dia a dia, mas a busca dessa ajuda, de você realmente qualquer profissional numa área, seja ela qual for, que você está precisando, principalmente vem do estruturar emocional, do estruturar da fé, para você ser curado, para Uhum. você buscar realmente a paz e não deixar o sucesso, o dinheiro, porque até pessoas que têm muito dinheiro estão vazias por dentro, Sim. estão perdidas sem saber o que que fazer, porque já perdeu a esposa, já está distante, os filhos muitas vezes ainda disfuncionados. Dinheiro não é um fim, né, dinheiro é É, um meio. é o E meio. por ser um meio, ele acaba influenciando e refletindo em todas as áreas da vida, né. Lá na Febracis, a gente tem muito essa experiência, né, os meus clientes, assim, têm muito que financeiramente, né, eles são bem-sucedidos, só que estão infelizes muitas vezes, estão passando por desafios que nada tem a ver com Com o dinheiro. dinheiro, nada tem a ver com o dinheiro, né. Então e tanto se a gente pegar as pessoas, às vezes, mais ricas e as mais pobres, às vezes o problema é o mesmo, né. Ah, qual que é o problema dos É, mai a falta de dinheiro. Qual que é o problema aqui dos mais às vezes, o excesso do dinheiro, é. né. Então, não é o dinheiro realmente não é o fim. Lógico que ele é um meio, e se eu tenho alguns Uhum. desafios na área Sim. financeira, ele vai refletir em todas as áreas da vida, mas ele não é o fim ali. E é um cuidado, né, a gente fala muito de empresários, e porque o dinheiro acaba camuflando muitas coisas. Então, é muito É. comum, Danusa, as Ó. pessoas assim, pô, tô com um problema no meu casamento e tal, mas vamos fazer uma viagem. E aí a viagem camufla o problema conjugal. Ah, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, ele tem a babá, ele tem a escola particular, tem o tablet, o celular, e eu trago um presente e a gente faz uma viagem. E os meus pais, eu não tenho tempo com os meus pais, eu tenho raiva deles, tenho perdão, mas eu pago o convênio deles, eu dou um carro para eles, eu Uhum. banco a casa deles. É. E aí, tipo assim, o dinheiro tá camuflando tudo. E, cara, você vê que no fundo, cara, tem dor e a pessoa não trabalha e acaba pegando o dinheiro para camuflar Camufla. tudo isso. Então, É, assim, cuidado, né? O dinheiro é é. bom, Não pode não ser é escravo dele, né. exatamente,
mas ele é um meio. Então, cuidado que às vezes ele acaba camuflando muitas coisas e eu usando o dinheiro Uhum. para esconder tudo Esconder. isso. É. E isso é uma é um perigo muito forte hoje, que as pessoas que, como eu falei, elas querem provar a capacidade, o ter, Sim. e aí se perde mais uma vez na sua identidade, no seu propósito, na sua vida, na vida que você tem que fazer, como eu falei, dentro de casa. É. E quando você vence no seu lar, na sua família, todas as demais coisas vão contribuir Uhum, para você realmente entender o que você veio para ser nessa terra, né? O que você veio deixar de legado. Porque o legado é isso, é a construção do que você deixou de vivência, de memórias na vida das outras pessoas. Então, o quanto que você hoje tem parado na sua rotina para você fazer essa transformação de dentro para fora. uhum, Buscar essa mudança interna e tudo tem a ver com a sua mentalidade, com seus comportamentos, com as suas reações, o quanto você está sendo reativo aos desafios de tudo que você falou, isso é um presente, assim, entregue para realmente para esse podcast edificar ainda mais a vida das outras sim, pessoas. sim. E essa jornada, né, dessa busca, ela é uma jornada, não é um acontecimento, não é algo Uhum. pontual. Não é você assistir esse podcast que tá bom já, né? É, Não não. pode parar. E eu sei, uma outra analogia, ô Danusa, que eu falo com relação a dessa busca pelo autoconhecimento, pela jornada, pela Uhum. transformação, é, quando você, pô, eu tenho uma meta de saúde, né? Você tem uma meta de saúde lá, eu quero pesar tantos quilos, ter um corpo forte, definido, saudável. E aí você vai no médico, você vai no nutricionista, você vai no Uhum. endócrino, e ele passa toda uma receita lá, toda uma estratégia. Ó, faz atividade física, uma alimentação saudável, e você faz, vai tomar suplemento, vai tomar vitamina, vou contratar um personal trainer, e eu faço tudo isso. Tá lá, faço, pô, e depois, às vezes, de um tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, cheguei nessa meta. Pô, que legal, tô com o corpo, com a saúde que eu sempre quis. Uhum. Beleza, aí o que que eu faço agora? Cheguei na meta, o que que eu faço? Eu paro de fazer tudo? Não, Se eu quero continuar com aquele resultado, eu preciso constância. manter o que eu estava fazendo. O que que eu estava fazendo? Estava indo no médico, Disciplina. na endócrino, na nutricionista, fazendo atividade física. E aí, se eu quero, eu continuo. E quando a gente fala da questão emocional, da questão de novos aprendizados, tenha isso em mente. Não ache que isso para. Que eu li um livro e tá bom, Uhum. eu fiz um treinamento, tá bom, fiz uma mentoria e tá bom. Isso não pode parar. Porque É. as pessoas fazem, tem um ganho, um resultado e caraca, tá bom. Cuidado, porque a versão antiga, a minha pior versão tá aqui dentro de mim. Sim. Se eu não tiver nesses ambientes, como ouvindo um podcast, ouvindo uma história, É. né, lendo um livro, Sim. assistindo um filme, participando de treinamentos e alimentando essa nova versão que eu criei através desses estímulos, Uhum. cara, Volta. eu volto. Você tem que mudar o seu estilo de vida, né. Quando fala de estilo de vida, é uma nova maneira de comunicar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir, para que você mude a sua mente, Sim, para a mente. alimentar. Senão eu volto para minha pior versão e eu Exatamente. volto os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes e, consequentemente, os mesmos resultados. E uma mente expandida nunca volta ao que Não era volta. antes. Exato. Não volta. Então, em que lugares você está? Com que ambientes, com que pessoas para poder te edificar, para Uhum. você sair de onde você está hoje, né. E para finalizarmos aqui esse podcast sensacional, Lucas, vamos fazer uma brincadeira aqui que é o pingue-pongue. Ok, E aí eu quero que você responda a primeira verdade que vier, assim, na sua mente mesmo, vier no seu coração, fechou. para poder realmente, assim, trazer insights para quem está acompanhando esse podcast. E você também faz esse pingue-pongue aí da primeira verdade, Tá bom. porque é ela que vai construir, talvez aí mais ainda a sua mudança, a sua visão. Lembra tudo que o Lucas já falou aqui. Vamos lá? Tá Vamos lá. preparado? Bora. Vamos lá. Mente forte é. Emoções inteligentes. Fé é. É esperança. Inteligência emocional é. Crescer e contribuir. Uau. O maior erro diante dos desafios é. Olhar para os desafios. A maior virtude de quem vence é. Humildade. Um hábito que muda a mente é.
Um hábito que muda a mente. Caraca. Aí tem vários. Um hábito que muda a mente, um hábito que muda a mente. De aprendiz, acho que o hábito de você ser um aprendiz, sempre estar pronto para aprender algo novo. Uau! Uma frase que todo empreendedor deveria repetir é: Eu vou falar assim, não é clichê, mas é algo que a gente falou até no início, né, vou falar: "Tem poder quem age", porque eu falo que é sempre melhor eu fazer alguma coisa danosa do que não fazer nada, né. Mesmo se é certo, se é errado, é a melhor ação, é a melhor decisão, mas é melhor você fazer algo do que não fazer é. nada. Faça, não deu certo, aprende e melhora, mas haja, haja. A dúvida mata, a dúvida mata, a dúvida mata, então Hum. faça alguma coisa. O que você diria para quem está quase desistindo? Eu falo assim que não é o fim, né, não é o fim e que Deus ele pode nos surpreender e fazer muito mais daquilo que a gente possa imaginar. Então assim, ó, coloque a sua esperança, né, em quem pode resolver essas suas demandas, seus desafios. Às vezes é o fim para nós seres humanos, nós o homem, né, é o fim para o homem, porque nós não temos força, mas Deus eu acredito que Deus é o Deus do impossível e que nesses momentos, né, é nesses momentos que eu falo que a fé nos ajuda, que a fé nos traz a esperança lá que eu falei, que o melhor está por vir, porque nesses momentos às vezes eu não posso, as circunstâncias dizem ao contrário, as pessoas podem dizer ao contrário, mas se eu tenho fé em Deus que, cara, Deus pode fazer diferente, Deus pode dar uma nova estratégia, ou Deus pode abrir o mar, que é algo impossível, mas ele pode fazer que a gente não espere. Então, assim, não é o fim e Deus tem infinitamente mais para você. Uau, uau, sensacional, amigo. Que palavra! E é sobre isso, poder de agir. É, Isso foi muito forte, poder de agir, poder de não desistir, não parar no meio do caminho, o poder de você ter esse hábito da constância sim, e dessa força que precisa constantemente estar ativada. é E verdade. que resume tudo que você falou, Lucas, Estímulo. o estímulo, a fé, a esperança. Então, assim, vocês pegaram todos os insights? Se você não pegou, volta para assistir, porque tá incrível. E quando você estiver, como diz o Lucas ali, muitas vezes no pensamento de sem a visão de futuro, se reconecta com o seu eu, É, né, faça um planejamento, sim. busque ajuda. Esteja estimulado pelos conhecimentos que você vai buscar, porque é sobre isso. E realmente, assim, na minha jornada foi e todas as vezes que eu venho com um novo treinamento, não é para eu falar assim: "Meu Deus, será que tá pouco ainda para que eu preciso estar preparada?", mas é você estar renovando a mente, porque o ambiente, ele te suga. Sim, Né, nós somos as 5 pessoas, a 5 média das pessoas que a gente mais convive. Então, qual são as pessoas que tá te elevando com positividade e quais as pessoas que estão te levando para um outro caminho? uhum, Né, por um caminho de deserto, por um caminho de dificuldade, sendo que você pode ir por um outro caminho de luz, de clareza, de esperança, para você realmente mudar a sua mentalidade, você se conectar com o seu Deus, você ser realmente pessoas que vai influenciar outras pessoas, porque o poder da influência não é só você ser a referência, mas você mudar comportamentos, ambientes e você ajudar as pessoas a mudar a forma de agir, a forma de pensar, exato. né. Então que você, a partir de hoje, que você está assistindo, você seja uma pessoa influente na sua família, se nos seus negócios, para os seus liderados, e que Sim, você mude cada vez mais o seu comportamento, olhando para si, para aquilo que pode ser feito, e aquilo que quando você tem um relacionamento verdadeiro em Jesus, você tem, de uma forma natural, o servir, mas precisa crer de fato sim, nisso, é verdade. né. Crer realmente que Jesus veio para nos salvar, porque Ele é a nossa força, Deus é a nossa rocha. E em todos os momentos que muitas vezes eu venho porque nós somos carne.
Sim. né. Então a carne ela tende a diminuirmos em situações que a gente tem que ter a mente forte no Senhor, para que a gente seja um espírito com E maiúsculo, que é o Uhum. Espírito Santo que vai nos dar a capacidade de entender aonde eu preciso mudar, em qual caminho, não seja o E minúsculo, que é aquele que é a carne, é aquele que Verdade. vai te diminuir, que vai te colocar mais uma vez lá naqueles pensamentos da sua infância que você não é capaz, que você não é inteligente, que você não é talentoso. E você pode mudar a sua mente através da inteligência emocional, através do autoconhecimento e através dessa conexão da sua identidade em Deus. Você poder transformar você e ao redor, porque a gente não muda ninguém. Sim. Primeiro mudamos nós, dentro de nós para fora. E aí É. isso tudo vai colaborar para um ambiente melhor, para a sua felicidade, a sua conquista. O sucesso ele vai ser, obviamente, uma consequência, desde que tenha decisões, Sim. não é? A decisão é sua, de você sair desse estado atual e para você ir para o seu estado desejado, que é de plenitude, de paz, de conquista, de você estar bem consigo mesmo e não voltar para aquele lugar que talvez você acreditou que você fosse merecedor, né. Então, para finalizarmos esse podcast incrível, Lucas, queria que você deixasse uma mensagem para quem acompanhou todo esse podcast, para você poder edificar ainda mais com tudo que você já edificou e poder falar para as pessoas do recomeço, da da sua da sua identidade. O que que elas podem fazer hoje, se elas estão realmente com desafios, mas Uhum. sem ainda a clareza? É, eu falo assim, acho que é algo que ficou assim muito do podcast pra mim, né, que a gente voltou algumas vezes, falou nesse assunto, né, a questão do orgulho e do deserto, dos desafios nas nossas vidas. É, assim, o deserto, né, olhe para o deserto, independente de qual deserto você está passando na sua vida, seja um deserto financeiro, um emocional, profissional, espiritual, no relacionamento, o deserto ele não é o fim, né? O deserto não é o fim. O deserto é um lugar de passagem que eu passo. Então, não olhe para o deserto, cara, como não tem esperança, não tem fim. Olhe para o deserto como, cara, Deus ele quer me mostrar algo, né? O que que eu tenho que aprender com isso? O que que faça essas perguntas pra você, o que que eu tenho que aprender com esse deserto? O que que eu tenho que mudar em mim? O que que será que, cara, que orgulho qual é o orgulho que eu tenho que quebrar na minha vida pra sair disso? Porque o deserto é isso que ele tá me mostrando, é algo nesse sentido que ele tá me mostrando. E nesse momento de desafio, assim, ó, você não pode perder a perspectiva da sua visão positiva de futuro, da onde você quer chegar. Porque nos momentos de deserto é muito comum eu ficar com o meu olhar nele, e aí o que que acontece com a nossa mente? Eu olho para o meu deserto, para os desafios, e eu projeto esse desafio lá no meu futuro. E aí eu acabo, em vez de ter uma visão positiva, eu tenho uma visão negativa. E eu olho para esse meu futuro negativo e falo, cara, não vai dar certo, não vai acontecer aquilo. E eu vou literalmente morrendo, né? Assim você fala que eu vou morrendo, eu vou desligando a minha mente nesse sentido. E como eu falei antes, eu paro de viver e passo a sobreviver. Então, no deserto, além de vocês, o que que eu tenho para aprender, né? O que que eu tenho que mudar em mim? Qual que é esse orgulho que eu tenho que quebrar na minha vida? Me humilhar e você tem que ter uma visão positiva de futuro e você tem que olhar, porque daí você para de olhar para o deserto e você passa a olhar para sua visão positiva de futuro e aquilo que dá esperança que o melhor está por vir. E o que conduz as nossas ações no presente é a nossa visão positiva de futuro. O que conduz é a minha meta. Então a sua meta, a sua visão nesse momento de deserto, você olhando para a sua visão, ela que vai dizer o que que você tem que fazer hoje, que decisão você tem que tomar hoje, que atitude você tem que tomar hoje para aquela visão acontecer. Então, olhe para a sua visão, mas se questione o que que você tem que aprender, o que que você tem que mudar em você para você sair dali. Uau, uau. Olha, e quem quiser mais conteúdos com o Lucas Abreu, amigo, deixa o seu Instagram. Muito A bom. gente vai deixar também na legenda o seu perfil, para o Ok. pessoal te conhecer mais ainda, poder te seguir, porque o Lucas, gente, é o Master Trainer da Febracis. Vocês não estão entendendo o conhecimento, a entrega que ele faz. Deixa para nós aqui, amigo. Muito bom. Meu Instagram é Lucas CP Abreu, Lucas CP Abreu. Então, me adiciona lá, me segue nas redes sociais e conta comigo, né? O que você precisar pode me chamar no direct lá, né? Eu tô junto com cada um de vocês, viu?
Olha, gratidão. E esse foi o primeiro episódio do podcast da Nusa Mendonça, Mente, Fé e Negócios, e que venha os próximos. E gratidão, Lucas, por essa entrega, amigo, por esse conteúdo assim extraordinário, que para mim foi mais uma aula de tudo que você falou, que a vivência, a jornada, estar sempre conectado com pessoas assim, que vai trazer a clareza, vai trazer ainda mais a visão para a gente não parar do meio do caminho. Então esteja com pessoas assim, prósperas, abençoadas, ungidas no Senhor, e que eu só tenho a agradecer a sua presença, que você continue prosperando mais ainda Amém, com a sua amém. família, com a sua esposa Sabrina maravilhosa. Ela Sabrina vai ser uma das minhas chama, convidadas, aquela porque ela ela é uma também é uma bênção pessoa também, maravilhosa, verdade. de uma unção incrível, Sabedoria, que que Deus, assim, prospere mais ainda em todas as áreas da sua vida. O amém. Mateuzinho, um fofo, um abençoado, um lindo, seu filho, e eu só tenho a agradecer. E você compartilhe agora, você está autorizado a compartilhar esse podcast, e a sua generosidade vai transbordar mais ainda na sua vida para que você edifique, não só você, mas os próximos que venham a assistir nas suas gerações, os empresários que estão precisando dessa ajuda. E mais uma vez, assiste esse podcast, pegue todos os detalhes, porque o Lucas foi assim, presencial demais nas entregas, incisivo e muito claro na posicionamento que ele colocou sobre a mentalidade, sobre fé, e isso atingir em todas as áreas da sua vida. Então, muito obrigada. Tamo junto, Dan. Obrigado, foi uma Gratidão. honra estar aqui, conta comigo, parabéns pelo projeto e já é sucesso aí, em nome de Amém, Jesus. amém. Tamo junto, viu. Senhor, obrigada por esse podcast. Eu entrego, Senhor, Amém, na sua presença para que edifique mais e mais amém, pessoas. amém. Obrigada, Senhor. É Obrigada, isso. Lucas. Valeu, valeu É galera. isso. Até Tamo junto. mais, Tchau, gente. Até tchau. o próximo. Tchau, tchau.